Nesse vídeo vamos conversar a respeito do motor brushless e como que a gente faz para utilizar um Arduino para acionar um motor brushless. Vem comigo para o vídeo para aprender. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então eu quero falar com vocês a respeito de motor brushless. O motor brushless ele é muito parecido com o motor DC, porém o que significa o brushless? Brush é escova e less é menos, então é um motor sem escova. Falando primeiro então do motor DC normal, ele possui escovas. As escovas estão instaladas na parte central do motor e elas são responsáveis para fazer a condução da energia que vem de fora até a parte central, que é o rotor. O rotor ele possui as bobinas e as bobinas precisam ser energizadas. Logo, os fios das bobinas não podem ser ligados para fora porque a parte ali central é a que está girando. Então as buchas fazem esse trabalho, elas transmitem a energia que vem de fora até a parte central, mesmo com o rotor girando. Com isso, eu consigo fazer a comutação das bobinas. As bobinas não são energizadas todas ao mesmo tempo. Uma hora eu estou energizando uma, outra hora eu estou energizando outra bobina dentro do motor. Com isso, variando qual bobina que eu estou energizando, eu faço a movimentação e o giro do motor. Então é assim que o motor DC funciona. Porém, qual que é a diferença para o motor brushless então? Só não tem escova? Como que eu faço a transmissão da energia para o rotor? O motor brushless ele tem invertido o rotor com o estator de um motor normal. Então o rotor vai ficar com os ímãs de um estator que estava lá no motor normal. Já as bobinas que antes estavam no rotor, agora ficam na parte do estator. As bobinas ficam paradas, eu não preciso mais de uma bucha para trazer a energia de fora até as bobinas, elas ficam paradas e os ímãs agora que vão girar em torno das bobinas. Com isso, a gente já tem a primeira característica, que a maioria dos motores brushless possui o rotor na parte externa. Alguns motores brushless também possuem, igual o motor DC normal, o rotor por dentro, mas não é tão usual assim, não é tão comum de ver, principalmente nos motores utilizados em drones, em aeromodelos, carrinhos de controle remoto. O motor brushless foi desenvolvido lá pelas idas de 1960. Porém, lá no início, os motores eles ainda não eram eficientes, eles ainda precisavam de uma tecnologia mais rebuscada, mais evoluída, e com o tempo eles foram melhorando em performance e eficiência. Com o passar do tempo, nós fomos vendo os motores brushless avançar na tecnologia e ficando cada vez menores e muito mais eficientes. O boom de motores brushless aconteceu com o surgimento e popularização da bateria LiPo, porque ali a gente trouxe uma grande quantidade de energia disponível para você girar um motor brushless. Então você conseguia fazer um giro muito alto, você consegue fazer motores de altíssimo torque com um tamanho extremamente reduzido. Ali o motor brushless então ficou muito popular e aí a gente viu o nascer dos drones, os aeromodelos que antes eram a combustão ficaram elétricos, os próprios carrinhos também de controle remoto, antigamente eram todos eles a combustão com motorizinhos de 1 ou 2 tempos, até eles estão utilizando o motor brushless. A gente também pode encontrar motores brushless em outras aplicações, na informática, por exemplo, em drives e até mesmo em outros eletrodomésticos. Hoje em dia, até os carros possuem motor brushless. A Tesla, por exemplo, seus carros são motores brushless. E outros meios de transporte também vão começar a usar motor brushless. A Embraer, por exemplo, começou a fazer o desenvolvimento de um avião elétrico. Ela anunciou que o primeiro avião elétrico já está em testes. É um avião pequeno, obviamente, mas é assim que começam as coisas e com o tempo eles vão ficando ainda maiores. Falando um pouco agora do funcionamento do motor brushless, ele funciona igual um motor DC normal. O motor DC normal a gente sabe que é apenas colocar energia nos polos do motor. Eu plugo ali uma pilha, uma bateria, a fonte de energia adequada e ele já sai girando sem problema algum. Porém, não é assim que o motor brushless funciona. Eu diria que o motor brushless, na parte de funcionamento, ele é mais parecido com um motor de passo do que um motor DC normal, porque você precisa fazer um sincronismo. Ele possui 3 fases na grande maioria dos motores e essas fases precisam ser acionadas sequencialmente. O que quer dizer? Uma vez acionada a primeira fase, que significa eu acionei algumas bobinas, o rotor tende a girar para ficar posicionado, alinhado magneticamente com as bobinas.
E aí depois disso eu vou acionar a segunda fase, aí o rotor vai girar novamente, e depois a terceira fase e o rotor vai girar novamente. Qual que é o problema desse tipo de acionamento? Eu preciso primeiro ter uma sequência lógica de acionamentos, e segundo, como eu não sei qual é a velocidade do rotor entre uma fase e outra, eu preciso saber qual é a posição do rotor. Então eu preciso de alguma forma que o motor me diga qual que é a posição que o rotor está. Com isso, eu vou ter dois tipos de motores brushless. Um motor que vai me dizer qual é a posição através de sensores, e esses sensores geralmente são sensores de efeito Hall. O sensor de efeito Hall é um sensor magnético. Então, como o rotor ele possui os ímãs, e os ímãs estão ali alternados nas suas polaridades, você consegue detectar qual que é a posição que o rotor está. Então a gente já também está percebendo que, como eu preciso acionar as fases de forma sincronizada e preciso entender qual que é a posição que o motor está, eu preciso ter uma lógica dentro de um circuito para fazer o acionamento da forma correta. E esse circuito a gente chama de ESC, Electronic Speed Controller. Esse circuito geralmente é fornecido externamente e ele vai fazer o acionamento e a leitura correta do motor brushless. O ESC geralmente é vendido em capacidade de corrente. Então você vai ter ESCs de 20 A, 30 A, 40 A, são as correntes de pico, a corrente máxima ali que o motor vai estar consumindo e drenando da sua bateria, da sua fonte de energia. Então, olhando novamente para o motor, junto com o ESC vai polarizar, vai fazer o comando de uma determinada fase de bobinas, o rotor vai girar. O rotor girando, o que vai acontecer? O ESC vai saber através de sensores, o sensor pode ser um sensor de efeito Hall, por exemplo, que vai comunicar ao ESC qual que é a posição que o rotor está nessa nova posição dele. E aí depois o ESC vai saber, opa, ele girou, e ele vai acionar a próxima sequência de bobinas, a próxima fase. Porém, a maioria dos motores não trabalha com esse sensor de efeito Hall. Eles trabalham com a própria bobina que está desenergizada. Explico melhor para vocês. Quando você tem uma bobina e você energiza a bobina, a gente sabe que ela cria campo magnético. Esse campo magnético é que vai fazer o rotor girar. Beleza. Porém, quando a gente tem a bobina desenergizada e você tem um ímã passando por ela, você tem um efeito contrário. Você está induzindo um campo magnético, esse campo magnético vai gerar uma tensão na saída da bobina. Aí você pode então colocar um circuito para ler essa tensão das bobinas. É o que o ESC faz. O ESC então vai monitorar aquelas bobinas que ele não está acionando, e aí ele vai saber, pela tensão que foi induzida nas bobinas, qual que é o giro do rotor. Então ele sabe que ele acionou uma determinada bobina, aquelas outras bobinas não estão energizadas, e aí ele vai fazer o giro na sequência correta. Ele sabe a velocidade correta do rotor conforme ele vai acionando as bobinas. É um sistema muito bem pensado, ele é complexo no seu tratamento de dados, você tem que ter uma boa lógica, um bom sistema de controle para fazer a leitura e acionamento ao mesmo tempo. É muito rápido. A gente fala de motor brushless, a gente fala de um alto giro. A informação que vem no motor brushless, por exemplo, no motor brushless que a gente vai utilizar aqui no vídeo de hoje, esse motorzinho aqui, ele tem a informação de 2.300 kV. O que significa isso? 2.300 kV? Não significa isso. Significa que ele pode ter um RPM de 2.300 a cada volt aplicado no motor. Então é um RPM bem alto quando a gente, por exemplo, fala de 11 volts, 7 volts. A gente está falando de RPM acima de 20.000, então é um giro muito, muito alto mesmo. Então imagina como que tem que ser inteligente esse ESC aqui para fazer o acionamento do motor num RPM de 20.000. Então, sumarizando, o motor brushless é um motor de alta performance, alta eficiência, você não tem escovas, com isso você não tem desgaste, não tem ruído e interferência eletromagnética, com isso você vai reduzir o peso e manter um alto torque, uma alta eficiência. Essa eficiência toda vai ajudar a gente a evoluir ainda mais os meios de transporte e ter brinquedos ainda muito mais legais com pouca bateria. Aliás, esse motorzinho aqui vai ser utilizado em um projeto muito em breve. Diga aí nos comentários, onde será que eu devo colocar esse motor? Qual tipo de projeto que eu devo usar?
Quero ver se vocês acertam qual que é o projeto que eu estou planejando para ele. Vem então agora aqui para minha mesa, vamos aprender a acionar esses motores aqui junto com o Arduino. Eu vou fazer o Arduino conversar com o ESC e com isso também eu vou fazer o motor girar, então conforme a velocidade que eu setar pelo Arduino. Confere agora então aqui na minha mesa comigo. Então antes de olhar o programa do Arduino que vai acionar o nosso brushless, tenho aqui o motor montado num suporte, porque como vocês viram no vídeo aí, ele tem o eixo dele vai até lá no fundo, né, na parte de baixo dele, então eu coloquei ele nesse eixo, o eixo tem um furo, aí o eixo do motor pode rodar livremente, e aí ele está bem fixo aqui, coloquei uma fitinha dupla face, ele está bem preso, está segurando muito bem, tem uma outra fita segurando aqui o motor, o suporte na mesa, então ele vai rodar bem. Reparem aqui, né, que quem gira é a parte externa, né, então todo o meio do motor é fixo, né, e lá, né, como a gente já viu no vídeo, as bobinas estão lá no meio. Aqui do meu outro lado tem o ESC, então o ESC também é da Emax, ele é um ESC de 20 A e vai ser mais do que o suficiente aqui para alimentar o nosso motor e controlar o nosso motor. O ESC tem então a saída lógica aqui, que são esses fiozinhos aqui que parece muito um servo. A lógica dele aqui é igual a do servo, tanto que as cores são iguais, no aeromodelismo geralmente se usam os mesmos fios, o mesmo controlinho e tal, então não muda muito aqui no caso do Arduino. Então nós vamos alimentar o Arduino com 5 volts, porque esse fio aqui vai sair 5 volts, né? Então eu vou pegar esses 5 volts aqui, jogar para o Arduino, e aqui eu tenho o sinal PWM, que vai vir pelo fio amarelo, e o fio marrom é o terra. Já aqui eu tenho um potenciômetro, então o potenciômetro nessa posição é um mínimo, e nessa posição aqui é a máxima velocidade. Então a gente já vai ver logo mais o comportamento do ESC conforme o potenciômetro. Beleza, pessoal? Para alimentar, infelizmente eu não tenho uma bateria LiPo, eu tenho apenas essa bateria aqui, que é uma bateria da Tenergy, que é níquel-cádmio, mas é uma bateria bem parruda, lembra muito uma LiPo em termos de capacidade, então ela vai ser mais do que suficiente aí para fazer esse teste com o motor, beleza? Vamos dar uma olhada agora então no código Arduino. Olha só, pessoal, então esse código Arduino é muito simples. A gente vai utilizar a mesma biblioteca do servo, a biblioteca servo.h. E com ela a gente vai criar então um objeto, que aqui no caso eu estou chamando de ESC, né, é o circuito que a gente vai controlar, e estou criando também uma variável chamada valor pot, onde eu vou fazer a leitura do potenciômetro. Dentro do void setup, eu crio aqui as configurações do ESC, que são, vou comentar aqui, ó, 9 é o pino que está taxado, né, então o pino que ele está conectado no ESC. Depois 1000 é o mínimo PWM e 2000 é o máximo PWM em microseconds, ok? Então isso aí é um valor bem conhecido já no mundo dos ESCs, dos servos, e essa biblioteca, se você entrar lá no site do Arduino, lá tem as referências, esses valores aqui de 1000 e 2000 podem ir começam de 544 e podem ir até 2.400, ok? Então esse aqui é o range que o ESC opera, então a gente coloca aqui esse 1000 e 2000, para que o PWM fique operando com temporização correta para o nosso ESC. Eu fiz aqui um delayzinho de 5 segundos, apenas para, caso tiver esquecido de ajustar o potenciômetro, você colocar ele no lugar correto, e eu já explico para vocês o porquê disso daqui a pouco quando a gente ligar o circuito. Dentro do void loop é muito simples. A gente vai fazer então a leitura do potenciômetro via analog read, que está no pino A0, então o potenciômetro. E esse valor aqui eu vou remapear, né? Então eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui com ele, para que ele saia da faixa de 0 a 1023, que é a leitura que eu faço, certo? E migre essa leitura até 0,180. Porque quando a gente trabalha com a biblioteca servo, ela espera que a gente mande algum valor entre 0 e 180. Então por isso que a gente está usando aqui 0,180. 0 é o mínimo, né, de giro e 180 é o máximo.
que vai estar sintonizada na temporização de 1000 até 2000. Por isso que a gente reconfigura lá em cima para ele ficar em acordo com o ESC e não com o servo. Legal, pessoal? E aí depois eu faço uma escrita do ESC, né? Então eu vou mandar esse valor do potenciômetro já ajustado para o PWM que ele precisa. Então eu faço um comando write. Beleza, pessoal? Muito simples, bem fácil de entender. O meu Arduino já foi programado, então eu não vou reconectar ele aqui, eu vou apenas fazer a transição de câmera e vou conectar para a gente ver esse programa funcionando. Então eu vou conectar aqui, eu não tenho conector, então como o fio é bem grosso, eu posso deixar o fio aqui dentro do conector mesmo, que ele vai fazer a conexão correta. Reparem que talvez o meu microfone não pegue adequadamente o barulhinho, mas o servo já está fazendo barulhinho. E reparem que ele não está girando, já passou aqueles 5 segundos do setup, mas ele ainda não está girando. Por quê? Porque o meu potenciômetro não está na posição 0. Então o ESC ele tem essa configuração de segurança para o motor já não sair girando feito louco. Ele tem que ser mandado para a posição 0, e aí ele vai fazer um barulhinho, fez o barulhinho, e aí agora ele pode girar. Então, gira normal. Esse meu motor, no manual dele, está falando que o recomendado é não operar por mais de 60 segundos com ele parado, né? Então, porque senão ele vai começar a esquentar, daí você pode começar a danificar as bobinas do motor. Então eu não vou ficar girando muito aqui, pelo menos não muito tempo continuamente, mas reparem que ele tem, ó, uma boa sensibilidade. Talvez o ruído seja filtrado aí na minha gravação. Eu vou tentar diminuir aqui a rotação. Ok, beleza. E agora, se eu inicio com ele nessa posição, então... Olha lá. Já fez a musiquinha sem eu precisar reajustar o potenciômetro, ok? Então, bem simples, operou normal, tal. Esse ESC, ele permite uma reconfiguração dos modos de operação dele, né? Você pode regravar, ele tem uma memória aqui, uma memória flash, então existem até alguns tutoriais usando o Arduino para fazer isso, né? Que você consegue acessar essa memória flash e reprogramar ele para ele dizer quais são os sentidos que tem que operar, velocidades, modos de operação no início, no fim, toda essa reprogramação do motor você consegue fazer diretamente aqui no ESC, né? Então você tem que acessar o ESC, aí tem que ler o manual e tudo mais. Então essa programação aqui que a gente viu é o ESC operando por default, né? Ele operando aqui no modo básico, que eu espero que é o que funcione para o meu projeto que eu estou para montar. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e tenham entendido como que o motor brushless funciona junto com o Arduino. Bem simples, bem fácil de montar. Um abraço e até a próxima.